Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nosso estudo de hoje, o tema é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Está em João 3:36, que diz: Quando, pois, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, o mediador entre Deus e os homens, aquele que traria a reconciliação entre Deus e os homens, tinha que ser mais do que um homem. Porque um homem, no máximo que ele conseguiria era salvar a si mesmo, mas não conseguiria salvar a outras pessoas. E o homem não tinha capacidade, nem tem capacidade de salvar a si mesmo. A reconciliação tinha que ser completa. Deus tinha que tomar parte ativa na execução da reconciliação. João 17, do 1 a 5 diz: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a tua obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus Cristo tinha a glória junto de Deus antes que houvesse o mundo. Jesus está antes de todas as coisas. O texto de João, de 1 a 14, diz o seguinte: João 1, de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificaste a respeito da luz, a fim de todos
virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar-se da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o texto de João, de 1 a 14, afirma que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo estava no começo com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E Jesus, sendo Filho unigênito de Deus, se humilhou para nos dar gratuitamente pela fé a salvação. Agora você imagine um ser que estava no princípio com Deus na eternidade, que participou da criação de todas as coisas. Ele se fez homem, se humilhou, veio à terra, fez coisas maravilhosas e morreu derramando seu sangue precioso pelos nossos pecados. Em Filipenses 2, do 5 ao 11, diz: tende em vós o mesmo testemunho que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Então Jesus Cristo se humilhou, veio nesta terra, nasceu de uma mulher, Maria, viveu como uma criança normal, teve fome, teve sede, sentiu cansaço, sentiu dores. Você imagine um ser eterno se humilhar a este ponto. Somente o Filho unigênito de Deus, Jesus
Ele se humilhou para nos dar gratuitamente a salvação pela fé. Jesus estava na criação do mundo e dos homens, como diz lá em João 1, de 1 ao 3, em Colossenses 13 ao 22, Colossenses 1, do 13 ao 22, diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo, inculpáveis e irrepreensíveis. Jesus Cristo, ele estava ativo na criação do mundo e dos homens. Hebreus 1:2 também fala isso. Tudo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez, curou todo tipo de doenças, enfermidades, ressuscitou mortos, multiplicou pães e peixes, andou por sobre as águas, acalmou o mar e a tempestade, e muitas outras coisas ele fez. E tudo isso são provas suficientes que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E João 3:16 ao 21 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, todos esses textos que nós lemos estão na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, estamos dizendo sobre a revelação que Deus fez de si mesmo através da sua palavra. Jesus Cristo disse em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E nesse texto aqui de João 3, do 16 ao 21, diz que aquele que pratica a verdade se aproxima de Deus e de Jesus Cristo. Os que praticam a verdade, aqueles que são humildes, para reconhecer que não são nada, que sem Jesus Cristo não obterão a salvação eterna. Somente os humildes. O Evangelho é somente para os humildes. Não é para as pessoas soberbas, para aquelas que acham que são alguma coisa, que estão acima dos outros e que podem fazer as obras mais. Como diz aqui na palavra de Deus, aqueles que praticam as obras do mal, eles se afastam de Deus, se afastam de Jesus Cristo, se afastam da verdade. Porque Jesus Cristo também disse, em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você é mentiroso, se você vive na mentira, se você pratica coisas más, você vai se afastar de Jesus. Mas se você é humilde e quer viver a verdade e aceita a verdade, você vai se aproximar da luz que é o Salvador da terra, Jesus Cristo. E, como dissemos, a história da Terra, do planeta Terra, do universo, é antes e depois de Jesus. Jesus Cristo dividiu a história e ele venceu a morte para nos dar a verdadeira vida. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos pelas nossas vidas, Pai. Graça te damos pela verdade, pela justiça, pelo teu imenso amor, Pai. Te pedimos que tu repreendas todo
todas as forças contrárias a ti, todas as forças do mal, Pai, para que esta pessoa que ouça esta mensagem, que está ouvindo esta mensagem, ela creia em Jesus Cristo como seu Filho único, o seu Filho unigênito, e que ele possa gratuitamente receber a salvação pela fé em Jesus Cristo. Supre-lhes as necessidades materiais que ele tem, Pai. Comida, emprego, roupa, casa. E tudo aquilo, Pai, que tu preparaste para o homem no teu infinito amor, Pai. Abençoa, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Toda honra e toda glória ao nosso amado Pai eterno.